Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. Toda segunda-feira a gente se reúne aqui no YouTube para falarmos sobre a palavra de Deus e, de certa forma, refinar, né, o nosso conhecimento da palavra de Deus, aprendermos juntos e crescermos em graça e em conhecimento. Eu espero que você esteja bem, espero que você esteja acomodado aí, preparado para a gente fazer essa live, esse estudo bíblico, de uma maneira que nada venha, né, tirar, roubar a tua atenção nesse momento. Nós vamos orar e assim a gente entra no tema de hoje que vai ser muito legal. Irmãos, então feche os teus olhos aí onde você está. Pai, nós te louvamos e te bendizemos por esse momento, por mais essa oportunidade. A nossa esperança, meu Deus, de crescer em Ti, em Tua presença está, meu Pai, através da condução do Teu Espírito Santo. Nós cremos que somente o Senhor pode e deve nos trazer esse conhecimento, esse amadurecimento e essa transformação das nossas vidas. Ensina-nos, Senhor, através da Tua palavra, como sempre o Senhor tem feito, e nos guie mais uma vez nesse estudo bíblico. Para a honra e glória do Teu nome nós te pedimos. Amém e amém. Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre autoridade espiritual. Com toda certeza você já ouviu falar sobre esse termo, né? E eu gostaria de esclarecer, né, e trazer, na verdade, a construção correta desse termo, o que isso significa, né, sobre a verdade, a perspectiva bíblica, né, que a gente tem, que a gente acredita. E nós vamos falar aqui sobre, né, algumas expressões de autoridade, né, alguns nomes que a Bíblia cita sobre autoridade e alguns textos também para trazer um embasamento sobre isso. Por que que é importante falar sobre autoridade espiritual? Porque as pessoas acabam, falhando de 2 maneiras. Ou elas superestimam a autoridade espiritual, colocam isso sobre a vida delas de uma maneira, superestimada, né, como um guru, como alguém que, tem um poder absoluto sobre a vida dessa pessoa, alguém que dita as regras, que impõe limites e tudo mais. E tem aquelas pessoas que menosprezam a autoridade espiritual, né? Menosprezam a liderança que está sobre a sua vida. Então, isso é um problema que impacta profundamente, significativamente na vida de todos os cristãos que, né, que estão envolvidos com a vida da igreja, com a comunidade de fé, né? Isso pode causar sérios problemas, e tanto para um lado quanto para o outro, né? Isso causa um desgaste de ambos os lados, tanto do lado da liderança quanto do lado das pessoas que estão sendo pastoreadas ou guiadas através dessa liderança, né? Eh, Em Efésios, capítulo 1, versículo 22, a palavra vai dizer que Cristo é o cabeça da igreja. Então nós temos que partir desse princípio. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Ele é a autoridade máxima e nós temos que entender que tudo deve passar pela aprovação de Cristo. E como isso ocorre? Ele deixou a sua palavra para nos mostrar, para nos guiar, para nos ensinar, essa relação, ok? Alguns nomes, eu gostaria antes de entrar, né, nessa questão, eh, das autoridades espirituais, eu gostaria de citar aqui o significado, de alguns termos, tá, que a Bíblia cita, para a gente já começar a separar isso dentro da nossa cabeça, de maneira que venha ficar mais claro para a gente entender, tá. Deixa eu só organizar minha tela aqui. Hã, o primeiro nome, né, que eu separei aqui para a gente falar, que a Bíblia também vai citar sobre isso, é o sacerdote, tá. O sacerdote, ele foi uma autoridade, tá, ele foi uma autoridade estabelecida por Deus lá no Antigo Testamento, e esse sacerdote, ele era um homem responsável, onde ele fazia a ponte entre Deus e a humanidade. Se eu, um mero mortal, digamos assim, vou usar essa expressão, quisesse me comunicar com Deus, eu deveria ir até o sacerdote, né? Levar o meu sacrifício, levar a minha súplica e tudo mais, e aí esse sacerdote ia pegar o meu sacrifício, ia pegar as minhas questões e ia levar até Deus. E Deus ia falar com o sacerdote. Então, o sacerdote, ele exercia essa função de autoridade, tá? Entre Deus e os homens, entre Deus e a humanidade. A humanidade não conseguia
de certa forma, se comunicar com Deus sem passar pelo sacerdote. Ele era o meio de campo, digamos assim, entre a humanidade e Deus, certo? Então ele tinha essa função. Ele servia a população levando as súplicas, os sacrifícios da população até o holocausto, até o Santo dos Santos, o altar, e aí Deus falava com o sacerdote. Ele era o porta-voz de Deus entre a sociedade, tá? Um outro, e aí depois a gente vai fazer essa separação desses nomes. Um outro nome falado é o profeta. O profeta no Antigo Testamento e até boa parte do Novo Testamento ali, mas em especial e principalmente no Antigo Testamento, o profeta era aquele responsável por exortar a população, exortar a humanidade, levar a verdade do Senhor, levar as profecias de Deus, tá? O que os profetas falavam para o povo se tornou doutrina, se tornou lei de Deus, se tornou Bíblia, se tornou palavra de Deus, tá? Então, o que os profetas no Antigo Testamento, somente no Antigo Testamento, tá? Que fique claro, o que os profetas falavam no Antigo Testamento se tornou Bíblia, se tornou lei, era a palavra de Deus, tá? É a palavra de Deus. Então, eles eram essas autoridades que Deus chamou, Deus escolheu para levar a verdade de Deus, promover arrependimento, levar a verdade, levar um caminho, né, onde a população, a humanidade deveria seguir para que Deus os aceitasse, certo? Então o profeta profetizava coisas, sim, que iriam acontecer, tá? Especialmente em relação ao evangelho. Por exemplo, profetizavam que iria nascer alguém que seria o Messias para trazer salvação e tudo mais. Então, isso se tornou Bíblia, se tornou verdade. Por quê? Porque aconteceu, certo? E era o plano de Deus, eles profetizavam o plano de Deus. Não profetizavam coisas que não fosse Deus que mandasse, certo? Então, o profeta era essa eh, pessoa de autoridade na humanidade. Ele era ouvido, né? Ele era principalmente por outras autoridades, reis ouviam os profetas, certo? Para saber o que Deus falava através deles, porque o que eles falavam era Deus falando, ok? Uma outra figura são os apóstolos. Agora a gente está lá no Novo Testamento. No Antigo Testamento eram os profetas, agora no Novo Testamento são os apóstolos, que desempenham o mesmo papel dos profetas no Antigo Testamento. Só que qual é a diferença aqui? No Antigo Testamento, Jesus não tinha vindo. Então, eles profetizavam acerca do futuro sobre o plano eterno de Deus, certo? Aqui, os apóstolos, eles foram chamados por Jesus, foram escolhidos por Jesus para levar a maior, ou melhor dizendo, toda a parte, né, que já teria sido profetizada pelos profetas. Agora, esses apóstolos pegam o que foi profetizado pelos profetas e trazem novamente, só que com uma nova roupagem, com uma maneira um pouco diferente de estabelecer aquilo, mas a palavra é a mesma. Então, o que os profetas falaram no Antigo Testamento e agora o que os apóstolos estão falando no Novo Testamento são a mesma coisa, só que agora na nova aliança. E os apóstolos foram escolhidos por Jesus Cristo para levar essa verdade adiante, tá? Levar o crescimento da verdade do Senhor, da palavra de Deus adiante, para que isso se espalhe mundo afora e seja propagado. Ok? São figuras de autoridades que servem para levar a verdade do Senhor. Serviam, né? Melhor dizendo, porque hoje, biblicamente falando, não existem mais apóstolos, assim como não existem mais profetas que profetizam a palavra de Deus, certo? Isso já passou, é um dom que já aconteceu no Antigo Testamento e isso virou Bíblia, ok? E a gente já vai falar sobre profecia também um pouquinho aqui na frente. Uma outra figura é o pastor, tá? O pastor, ele é tido como a figura do pastor de ovelhas mesmo, aquela era uma função, um trabalho, na verdade, nos anos passados, né, onde um homem, coordenava, guiava, cuidava de um rebanho, de ovelhas, de bois, de camelos, seja lá o que for, mas era um homem que cuidava de um grupo de animais,
certo? E o pastor de ovelhas, ele é pego como exemplo, né, pela palavra de Deus, porque tanto o pastor que exerce esse papel sobre os animais, quanto a ovelha em específico, tem comportamentos, tá? Tem comportamentos que Jesus e a palavra de Deus usam como exemplo para comparação com a igreja de Jesus Cristo. Tá? Assim como uma ovelha se comporta diante do seu pastor, nós somos ovelhas de Cristo e nos comportamos parecidos com relação a Jesus Cristo, tá? Como igreja do Senhor, como noiva do Senhor, como rebanho de Jesus Cristo, certo? Então é uma autoridade que guiava um rebanho e hoje o pastor é pego esse exemplo para, da mesma forma, guiar o rebanho do Senhor, certo? Aí vem alguns nomes um pouquinho mais, específicos, tá. Na verdade a gente vai ver que é a mesma coisa, que são os presbíteros, o bispo e os diáconos, tá. As palavras pastor, presbítero e bispo têm a mesma função no Novo Testamento, na palavra de Deus, tem a mesma função, tá? Bispo significa supervisor, aquele que vigia, o mais experiente. Presbítero significa ancião, também o mais experiente, o mais qualificado. Eh, é o e o pastor, ele é tido como o presbítero também, né? O pastor de ovelhas exerce essa função de guiar, de proteger, de fazer essa função pastoral, de conduzir as ovelhas. E o presbítero e o bispo fazem a mesma coisa, só são termos diferentes. E é aqui que acontece um pouco da confusão na nossa cabeça, né. A gente acha que o bispo é um tipo de autoridade, o presbítero é outro tipo de autoridade e o pastor é outro tipo de autoridade. Mas, biblicamente falando, os 3 termos, os 3 nomes exercem a mesma função, porque são a mesma função dentro do corpo de Cristo, certo? Eles estão aqui para guiar, supervisionar, estão mais capacitados para tal, tá? Para pastorear o rebanho de Cristo. E por último, né, eu separei aqui o diácono e o discípulo. O diácono, ele tem uma função parecida com o bispo ou o presbítero, né, talvez em alguns casos até igual, tá? Só que o diácono ele serve mais como um auxiliar, seria um auxiliar do pastor. Enquanto o pastor está com um foco maior em guiar o povo através da palavra, né, do aconselhamento bíblico, das orações e tudo mais, o diácono ele está ali para fazer uma manutenção na igreja, para organizar alguma coisa, para, né, manter os ornamentos da igreja no devido lugar, para, sabe, prestar esse auxílio para o corpo de Cristo. Mas em várias ocasiões exerce a mesma função, porque o diácono também, os pré-requisitos para ser um diácono, segundo a palavra de Deus, são os mesmos para aquele que quer ser presbítero ou pastor. Tá? Só porque numa questão de organização, muitas vezes o diácono fica como um auxiliar e o presbítero como uma função de autoridade, até sobre o diácono, certo? E o discípulo nada mais é do que um aluno, tá, um aprendiz, só que muitas vezes também é tido como: "Ah, quem eram os discípulos de Jesus?". "Ah, era os 12 discípulos". Não, eles não eram só eles os discípulos, eles eram apóstolos, mas tinham todos aqueles que aprendiam com Jesus, que não necessariamente eram apóstolos, eles eram discípulos, certo? Então um discípulo é simplesmente, e não diminuindo, né, essa função, ele é um aluno, ele é um aprendiz, certo? Separamos todas essas funções, nós temos que entender que todas elas aqui que eu falei, todas elas são autoridades, tá? Autoridades que servem, e até vou ser um pouco redundante aqui na minha frase, servem para servir. A autoridade no corpo de Cristo, ela foi estabelecida por Deus para servir o corpo de Cristo. Não é uma autoridade que está sobre o corpo de Cristo, mas ela está para servir, tá? Servir, é muito importante isso. Eh, Toda autoridade no corpo de Cristo, com base em Atos capítulo 6,
Quem, determina, né, isso eu estou falando no mundo ideal, como deveria acontecer uma igreja bíblica, tá, ela deveria ser organizada da seguinte maneira: se alguém quisesse ser pastor, ele deve, além de ter as qualificações que a palavra de Deus estabelece, a gente já vai ler aqui, em 1 Timóteo, em Tito também, ele deve ser aprovado por quem? Pelas outras lideranças? Não, ele deve ser aprovado pelas lideranças e pela igreja. A igreja deve reconhecer a autoridade dessa pessoa. Então, quando a gente traz para um âmbito de igreja, de comunidade de fé, a maior autoridade para decisões de uma igreja é a própria igreja. É o corpo de Cristo, o corpo de membros daquela igreja. Membros que participam, que são crentes, que são salvos, que têm capacidade bíblica para tomar decisões, tá? E que participam ativamente daquela comunidade de fé, que ajudam a propagar o reino, que ajudam a aumentar, fazer crescer o reino de Deus através daquela comunidade de fé. Então a igreja de Jesus, ela aprova uma liderança. Certo? A liderança deve passar pelo crivo da igreja. E por isso, aqui é importantíssimo, na verdade, é fundamental, crucial que a igreja, os membros dessa igreja, estejam devidamente capacitados para exercer essa, essa responsabilidade de escolher, de falar: olha, né, você pode, você não pode, junto com todo mundo, não é uma decisão exclusiva. Ok? Então vamos adiante. Um ponto importante, né, que a gente precisa entender sobre a autoridade, espiritual, é que em nenhum momento a palavra de Deus, como eu já citei agora há pouco, a palavra de Deus vai dizer que essa autoridade está sobre o povo, sobre o rebanho, sobre a igreja, tá? Não é alguém que está em cima da igreja impondo uma autoridade. E o que essa pessoa fala é lei, o que essa pessoa fala é absoluto. Não, nenhuma autoridade é absoluta em si mesma, tá? A autoridade, essas pessoas que foram escolhidas por Deus, já diz tudo, Deus as escolheu e a autoridade está em Deus e repassa por elas, certo? Passa por elas, a autoridade de Deus repassa por elas, para elas conduzir o povo como a palavra de Deus diz. Então é importante, Atos 5:29 diz o seguinte: porém, respondendo Pedro aos apóstolos, disseram: mais importante é obedecer a Deus do que os homens. Tá? Então, isso aqui mostra uma regra, né, que a gente deve entender, que eu tenho que, acima de tudo, eu tenho que obedecer a Deus. Eu obedeço à autoridade desde que essa autoridade esteja obedecendo a Deus, certo? Se por algum momento essa autoridade se desviar, cair de alguma forma, ultrapassar os limites que Deus estabeleceu, se desviar das verdades do Senhor, a verdade bíblica, se de alguma forma essa liderança não cumprir com o que a Bíblia diz, aí eu tenho o dever de repreender, de tentar de alguma maneira corrigir ou de sair dessa autoridade, sair, né, do convívio dessa autoridade e obedecer a Deus. Porque o que Deus diz é absoluto, o que as pessoas dizem tem que ser passado por Deus em primeiro lugar. Então, para nós entender o que é autoridade espiritual, nós precisamos entender que a autoridade espiritual é aquela que Deus estabelece e deve estar limitada às verdades de Jesus Cristo, a palavra de Deus. Palavra de Deus, ok? O segundo ponto é: Deus estabelece os líderes piedosos para a igreja. 1 Timóteo 3 diz assim, ó, até vou ler o texto na íntegra aqui. 1 Timóteo capítulo 3 diz o seguinte, em versículo 3: não dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, inimigo de contendas e não avarento. Tá? Eu tava achando o texto aqui na íntegra, acho que vai ficar um pouquinho melhor do que o meu esboço. Aqui, ó, 1 Timóteo capítulo 3. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo,
deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Então, o que a gente aprende aqui? Se você quer ser um bispo, ou um pastor, ou um presbítero, como a gente já falou aqui que exerce a mesma função, que é a mesma coisa, é uma coisa boa que esse homem deseja, porém, ele deve passar por esse crivo aqui, por essas questões. Marido de uma só mulher, não dado ao vinho, não deve ser avarento, não deve ser novo convertido, certo? A igreja deve reconhecer a autoridade dele. Não, a igreja vai olhar para esse homem e vai dizer: não, ele cumpre com esses requisitos aqui. Ele é marido de uma só mulher, ele não é recém-convertido, não é avarento, não é violento, não é dado ao vinho e por aí vai. Então, ele está capacitado biblicamente, teologicamente, para nos ensinar, para nos guiar, para nos instruir. Então, ele está apto. Se a igreja aprovar, nós reconhecemos a autoridade dele sobre nós, né? Ele tem nos ajudado, ele tem nos auxiliado, ele é uma pessoa que a gente procura para oração, a gente procura para instrução, a gente procura para pedir ajuda. Vocês estão entendendo? Então, ele tem um crivo, tanto da palavra quanto da igreja. E a igreja obedece o quê? A palavra. Certo? Então, não é a função que escolhe a pessoa. A função de bispo, de pastor, e de presbítero, de diácono, não santifica ninguém. Muito pelo contrário, um homem piedoso é que pode ocupar o cargo de bispo, de presbítero e tudo mais. Caso contrário, essa função que muitas vezes acontece dentro das igrejas, né, colocar, dar uma função, um cargo para fulano para salvar o fulano. Não, isso não acontece, irmãos. A função não santifica ninguém. A função deve ser exercida por alguém que já está apto para aquela função, certo? Então Deus estabelece esses líderes para que a igreja tenha um caminho mais seguro para ser guiada, certo? Outro ponto é, a igreja deve reconhecer e se submeter aos líderes. Isso aqui é o que a gente comentou no início, né? Ou você comete um extremo ou outro, mas olha o que a palavra diz em 1 Tessalonicenses 5:12. Rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. O que está falando aqui? Esses que exercem sobre vocês liderança em Deus e exortam vocês, presidem sobre vocês, guiam vocês em Deus, no Senhor, vocês devem reconhecer o trabalho deles. Reconhecer. E de que maneira a gente reconhece o trabalho de um pastor? De que maneira a gente reconhece o trabalho de uma liderança espiritual sobre a nossa vida? Obedecendo a palavra de Deus em primeiro lugar e ajudando o trabalho desse pastor, ajudando a pastorear a igreja, ajudando nas obrigações da igreja, ajudando no reino de Deus a propagar o evangelho, ajudando, né, a promover aquela comunidade de fé, na maneira que a sociedade seja impactada com o reino de Deus, com a palavra de Deus, para que o nome de Jesus seja promovido, seja exaltado, certo? Então, um pastor, irmãos, que está com uma função importantíssima, um chamado de Deus, que está ali, está nesse mundo para guiar um rebanho, a forma mais graciosa e alegre que ele vai sentir em seu coração de ser reconhecido não simplesmente, e eu não vou aqui também diminuir esse reconhecimento, de, por exemplo, receber um presente, ganhar um presente da igreja. Isso é muito válido, muito bom e necessário. Tá? Mas isso é muito simples em comparação quando o pastor tem alguém do lado dele que ele pode contar para a obra de Deus. Se você é um membro dessa igreja que ajuda o teu pastor a desempenhar o trabalho dele como pastor, né, de uma maneira que o reino de Deus venha a ser propagado, não existe reconhecimento melhor do que isso. Quando você auxilia
e ajuda o trabalho do teu pastor, certo? Então, reconhecer, irmãos, nós precisamos reconhecer a integridade, a autoridade e a importância do trabalho de um pastor. Que hoje em dia, né, quando se alguém fala que é um pastor, isso não muda mais nada na sociedade. Qualquer um hoje pode ser um pastor. Pode, entre aspas. Porque os pré-requisitos que a Bíblia estabeleceu ainda continuam de pé. Um pastor só pode ser pastor se ele cumprir os requisitos que a gente leu aqui em Timóteo 3, 1 Timóteo 3, e se ele for aprovado pela igreja. E a igreja é devidamente capacitada também. Então, embora essa palavra pastor seja muito manjada nos dias de hoje, qualquer um hoje é pastor, isso não é uma verdade. Um pastor é uma função muito importante na sociedade e deve ser respeitada. Tem até um dizer, né, do Charles Spurgeon que diz o seguinte: se você foi chamado por Deus para ser pastor e você recebeu uma proposta ou uma oportunidade de ser talvez um parlamentar, eh, um, 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 um presidente da república, Spurgeon vai dizer o seguinte: não se rebaixem a tal função. Vocês conseguem compreender a importância disso? Um pastor em uma sociedade é muito mais importante do que o próprio presidente da república. Só que os valores estão tão invertidos que qualquer um hoje pode ser um pastor que a gente não consegue mais reconhecer a autoridade de um pastor. Sob a igreja, não sobre a igreja. Vocês entendem? Um pastor que realmente cumpre a função que foi chamado por Deus, ele é muito importante, muito mais do que qualquer parlamentar, qualquer autoridade, digamos assim, secular, né? Que não seja com a função eclesiástica, certo? Então, o pastor deve sim ser reconhecido da maneira correta. Cristo governa a sua igreja por meio dos presbíteros qualificados. Tito 1, versículo 5 diz o seguinte: Paulo escreve para Tito o texto aqui. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros como já te mandei. E aqui presbíteros engloba as palavras pastores, bispos, diáconos, presbíteros, tá? É tudo uma coisa só. Paulo deixou estabelecido para Tito organizar em cada cidade presbíteros, lideranças espirituais, certo? E, irmãos, é importante destacar que os apóstolos, tá? Os apóstolos de Jesus, eles tinham líderes sobre eles. Quando Jesus partiu para o céu, né? Um exemplo muito importante é o próprio Tiago, irmão de Jesus, que ele foi pastor. Ele era pastor de uma igreja e ele era pastor, inclusive, sobre alguns apóstolos, certo? O próprio Paulo, quando ele ia em algumas cidades, ele se dirigia às lideranças daquela igreja que ele tinha fundado. Ele vai lá, funda aquela igreja, inicia aquela igreja naquela cidade, estabelece líderes e quando ele volta para lá, ele se submete àquelas lideranças. Então não é porque ele era um apóstolo que ele era um líder que estava acima de todo mundo. Não, ele se submetia inclusive a lideranças que não eram apóstolos. Todo mundo nessa vida Deus colocou no mesmo patamar. Todos somos submissos uns aos outros. A palavra de Deus vai dizer isso. Devemos ser submissos uns aos outros. Só que nós devemos separar as funções. Se um pastor está sobre você quer dizer que ele está para te servir como igreja, não você em específico, você não é, né, o alecrim dourado que deve ser servido pelo teu pastor, não é isso que a palavra diz, mas você como corpo de Cristo, você quando faz parte do corpo de Cristo, esse pastor está ali como autoridade de Deus para servir aquela igreja, guiar aquela igreja, admoestar aquela igreja, repreender, exortar, promover arrependimento, promover o cuidado pastoral, certo? Então, Tito, né, Paulo deixa isso estabelecido para Tito, olha, estabeleça presbíteros, lideranças espirituais, tá? E
aqui eu quero falar agora para a gente caminhar para uma conclusão, eu quero falar sobre algumas coisas que a gente sofre, né, ou sofreu por muito tempo dentro da igreja. Então, de fato, o que é uma autoridade espiritual? Muitas vezes, a gente acredita que a autoridade nós temos uma au eu tenho que ter uma autoridade espiritual sobre a minha vida. Tá, mas espera aí, o que é autoridade espiritual? A função de sacerdote, irmãos, que era o homem que era uma ponte entre a humanidade e Deus, essa função de sacerdote não existe mais. Essa função agora, ela foi dada exclusivamente para Cristo. Jesus Cristo é o nosso mediador. Nós temos agora livre acesso a Deus, todo mundo, seja uma liderança espiritual ou não, seja apenas, um membro da igreja ou apenas um líder da igreja. Todo mundo tem de igual modo acesso a Deus através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Ele é a ponte. Então não existe mais essa coisa de que, não, eu vou levar isso aqui para o meu pastor, e daí o meu pastor vai levar isso para Deus em oração, né? Vai falar com Deus, e daí Deus vai responder o meu pastor, e o meu pastor vai responder a mim. Não é assim que funciona, irmãos. A autoridade espiritual sobre nós, a única que existe é de Jesus Cristo, se você é um salvo. Caso contrário, não há autoridade espiritual sobre a tua vida. As autoridades espirituais são os líderes que Deus estabelece, como presbíteros, pastores, né? Bispos, que são a mesma coisa. E eu já vou falar sobre uma questão que rolou bastante aí nas redes sociais nos últimos dias. Essas pessoas eles estão aqui para nos guiar, para servir a igreja de Cristo. Eles não são uma ponte entre nós e Deus, tá? Então é importante que a gente entenda isso. Não existe autoridade espiritual sobre você. Quem existe sobre você é Deus. É, nós prestamos contas, né? Muitas vezes. Se eu tenho uma autoridade, quer dizer que eu tenho alguém que eu devo. Ó, mexi na minha câmera aqui, ó. Eu devo prestar contas, né? E essa é a autoridade, muitas vezes, que a gente confunde, né? Uma autoridade espiritual sobre nós. Sim, se eu tenho uma liderança sobre a minha vida, um pastor, um bispo, né? Um presbítero da igreja, eu devo me reportar a ele quando eu tenho dúvidas a respeito de como eu devo prosseguir a minha vida. Pastor, eu não realmente eu não entendi isso que a palavra de Deus diz, e eu estou em dúvida de como eu devo proceder aqui nessa decisão da minha vida, nesse passo, se a maneira com que eu tenho guiado ou vivido a minha vida está de acordo com a palavra de Deus. Então eu vou e peço ajuda para o meu pastor. Agora, eu não posso achar que o meu pastor vai resolver esse problema para mim em relação a Deus. Não. O pastor vai te guiar, vai te instruir, vai falar o que você precisa se arrepender ou mudar, e você agora pega essas instruções do teu pastor, você confia nele, certo? Confia nisso, obedece o que ele falou, e agora você pega isso e vai diante de Deus, né? Ora, se arrepende, pede ajuda e se conserta diante do Senhor, porque a palavra de Deus diz para fazer isso. Vocês estão entendendo qual é o caminho? E muitas vezes a gente confunde. Não, eu preciso agora, eu vou comprar uma casa, eu vou falar com o meu pastor para ver o que ele diz para mim fazer. Não é assim que funciona, irmãos. A gente não é, o pastor não é um serviçal nosso. A autoridade espiritual não é uma serviçal na nossa vida que deve viver para as nossas vontades. Então não é bem por aí. Tem uma coisa que confunde, que teve, né, nos últimos dias, um vídeo que rolou por aí de um pastor que a gente gosta bastante, pastor Tel Hayashi, que ele foi consagrado a bispo. Mas, biblicamente falando, irmãos, ele já era um pastor. Então, se eu falar que um pastor agora virou bispo, é a mesma coisa que eu falar que um, um motorista que tirou a carteira de habilitação, agora ele é um piloto. Vocês estão entendendo? Agora, uma pessoa que já dirigia um carro, agora ele tem uma habilitação e ele é um motorista. Entende? É redundante. É a mesma coisa que falar que um jogador de futebol é um atleta. Porque a função é a mesma. Então, biblicamente falando, não há uma. Bispo não está acima do pastor. O pastor não está acima do presbítero.
Todos são a mesma função, todos são a mesma coisa, só com termos diferentes. Certo, irmãos? Então, assim, como nós devemos nos reportar às lideranças? Primeira coisa, nós temos que assumir a nossa responsabilidade como igreja, como membros, nós devemos estar capacitados para, muitas vezes, até exortar a nossa liderança, tá? Muitas vezes, porque a liderança que está sobre nós, ele não é um Deus, ele é um ser humano que está passível de falhas, está passível de fraquezas e também precisa ser pastoreado. Certo? Então, muitas vezes, né, a gente também vai ter a responsabilidade de ajudar o nosso pastor, ajudar a nossa liderança, ajudar o nosso líder espiritual a se consertar, a mudar algumas coisas, a se arrepender, a tomar uma decisão, ajudar a ele, né, lembrar de algumas coisas da palavra do Senhor, certo? E isso ele tem a responsabilidade de fazer sobre todo o corpo da igreja. Então, uns submissos aos outros, só que autoridades espirituais, líderes, do rebanho de Deus são pessoas que Deus escolheu para tal função, certo? E também nós devemos, reconhecer essas lideranças como de fato escolhidas por Deus. Elas desempenham um papel crucial sobre a igreja. Não devem ser superestimadas, mas também jamais devem ser desprezadas. A palavra de Deus também vai dizer que o líder, né, o pastor, o bispo, o presbítero, ele é digno de dupla honra, de duplo salário, sabe? Ele deve ser uma pessoa que não deveria, no mundo ideal e perante a palavra de Deus, se preocupar com as coisas, as necessidades básicas da vida. Ele deveria simplesmente pregar o evangelho, levar a palavra e se dedicar integralmente ao serviço de Cristo, sem que essas outras coisas tirassem ou trouxessem preocupação à sua cabeça. Certo, irmãos? Então, eu espero que essas questões, né, estejam esclarecidas um pouco melhor na tua cabeça. Ficou hoje uma live um pouco mais extensa, mas é importante a gente entender isso, né? Hoje, o papel de sacerdócio, irmãos, muitas vezes é aquele que eu e você vamos ocupar quando alguém que não conhece Deus vier até nós. E a gente vai pegar essa súplica, pegar essa necessidade, essa demanda e levar até Deus. E Deus vai alcançar essa pessoa. Hoje, o papel de profeta são todos aqueles que creem no evangelho, que promovem o evangelho e pregam a palavra de Deus, tanto na igreja como para o teu amigo, no teu trabalho, na tua faculdade. São todos aqueles que levam a verdade do Senhor, a Bíblia, a palavra de Deus adiante, promovendo salvação e arrependimento para a humanidade. Todos esses são profetas do Senhor. São aqueles que profetizam as verdades do Senhor. Não são aqueles que dizem eis que eu te digo e falam um monte de coisa que a água é molhada, que a chuva pinga, que não sei o que o sol é quente. Não. Que Deus vai te honrar, que você vai para os quatro cantos dessa terra. Não, irmãos, profetas são aqueles que pregam a palavra, que levam a palavra de Deus adiante, ok? Então, essas funções hoje elas foram ressignificadas. Profetas e sacerdotes, por exemplo, né? Hoje nós somos ainda discípulos de Cristo, somos aprendizes, somos alunos, muitas vezes somos discípulos do nosso pastor, porque o nosso pastor é um discípulo de Cristo. Assim como Paulo diz, né? Sejam meus imitadores, como eu sou um imitador de Cristo. Então, o próprio Paulo, que tinha muitos, muitos certificados, muitos reconhecimentos, né? O cara tinha realmente autoridade sobre o assunto para falar. Ele se coloca no mesmo lugar de um discípulo. Sejam meus discípulos, assim como eu sou um discípulo de Cristo. Amém, meus irmãos? Eu espero que a palavra de Deus venha esclarecer isso para nós e que a gente não venha se confundir e trocar, né, as funções, trocar os papéis, nem superestimar e nem se perder quando a gente menospreza as autoridades espirituais. Ok? Que Deus te abençoe e a gente se encontra aqui no próximo estudo.